Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. E relembrando que você pode rever o programa acessando o site www.oriobranco.net. Antes do intervalo, o Glendel falava aqui do sistema parlamentarismo. E você, Augusto, você também concorda que esse modelo é necessário para o nosso país? Pode ser desenvolvido aqui? Então, a ênfase do Movimento Brasil Livre não é mudar o governo, é conscientizar pessoas, né? Tem um autor japonês que eu estou lendo que ele escreve muito sobre a era medieval do Japão e a transição do período do shogunato para o império japonês, né? E tem uma frase dessa obra, que é As Crônicas da Era Meiji, que ele fala algo que é muito interessante. A ideia da liberal-democracia é louvável, que era o que se pensava em certos grupos lá no Japão feudal. Mas antes de mudar o governo, é bom que se mude as pessoas. E é isso que a gente acredita, que se a gente der mais informação para o povo, se a gente conscientizar mais as pessoas e etc., não importa o sistema de governo, esse sistema vai estar sendo fiscalizado, esse sistema vai estar sendo cobrado. A política virou o que virou hoje porque em algum momento lá atrás o brasileiro virou as costas para ela e disse: eu não quero saber de política, política e religião eu não discuto. E esse tipo de pensamento foi o brasileiro se afastando cada vez mais do assunto e quem se interessava estava lá comandando sozinho. Entendeu? Agora, penso que sim. Acredito que o Brasil já está no nível que ele deveria começar a pensar em outras formas de governo, não só o parlamentarismo. O parlamentarismo tem seus prós, tem seus contras, assim como outros sistemas também. E que outras formas seriam essas? Por exemplo, o próprio parlamentarismo só que monárquico. Seria uma ideia interessante, visto que o Brasil já passou por um sistema monárquico, parlamentarismo. Então, a gente já está no nível de voltar a debater isso, né? Nossa Constituição, se não me engano, fez que tem 30 e alguma coisa de anos, né? E hoje o que a gente mais vê em voga é o STF discutindo ela. Não era... 31 anos. Augusto, 31. Augusto, a ideia do parlamentarismo monárquico, ela tem um elemento de propaganda muito grande, que é o caso da monarquia inglesa. Sim. É um exemplo, um exemplo. Eu, nas vezes que estive na Inglaterra, eu senti um orgulho de ver ali na frente do Palácio de Buckingham, quando a rainha se apresenta, o entusiasmo. Agia como um verdadeiro plebeu. Agora, no duro, no Brasil, essa ideia teria uma forte resistência. Mas o exemplo pronto e acabado de sucesso do regime parlamentarista é o regime parlamentarista republicano, que é o que vige em todos os países da OCDE. Sim. Você não tem na Europa inteira nenhum país presidencialista. Aí quando você vem aqui para a América do Sul, sabidamente uma das regiões mais atrasadas politicamente do mundo, todos regimes republicanos. Mas aqui no Acre, Presidencialista. mas eu tenho uma razão acriana para não ser a favor do parlamentarismo monárquico. Sabe por quê? Porque nós iríamos ter chamar Osmi de Dom Osmi, e eu não aceitaria isso. É verdade. Ele tem uma maior preocupação, porque os D'Albuquerque são títulos da nobreza antiga do Brasil. Os D'Albuquerque, né? Aí ele conde ou visconde, Mas aí é que barão. tá. Eu não estou lhe dizendo que o parlamentarismo monárquico é a salvação do Brasil. Forma alguma. É uma alternativa. Mas a gente teria que sentar e conversar sobre isso. Mas você sabia que o Cunha Bueno, na época da Constituinte, foi nosso Um grande colega, defensor. ele pregou essa bandeira do parlamentarismo monárquico e ele fazia uma defesa tão enfática do sistema, até exemplificando o período imperial brasileiro, que se foi de 1822 a 1889, por 67 anos. Um período de plena estabilidade política. Crescimento de economia. E olha que foi um período em que o Dom Pedro II, quando foi proclamado imperador, tinha 5 anos de idade, né, Osmi? Aí passou pela regenta Trina, pela maioridade, aí veio a grande contribuição dos Bonifácio de Andrada, depois do Barão de Ouro Preto, e eu lhe diria mais para você, passar a fazer o ego dos monárquicos. A monarquia no Brasil
Acabou-se com um golpe de Estado. E eu acrescentaria ainda que a monarquia, muita gente pode até não pensar que não, mas ela tem um custo bem menor. Bem Com menor. certeza. O Palácio de Buckingham custa menos que a Câmara dos Deputados. Exatamente. Do que Com o toda aquela pompa Palácio que você vê Presidencial hoje. pessoalmente. É. Tá entendendo? Mas aí eu volto a reiterar. Teríamos que discutir isso. Não estou dizendo que isso amanhã mudar, não, porque mudou o governo, mas o brasileiro, como é que muda? Agora, um regime que eu sei que não dá certo no Brasil, está comprovado que não dá certo, é o parlamentarismo com 30 partidos compondo o Congresso Nacional. Esse que é o problema. Aí não tem salvação. Outro dia Mas teve aí, um evento- Hidalgo, tu me permite uma ligeira observação no que você colocou? Você disse que vamos primeiro mudar a cabeça do brasileiro. Eu acho isso corretíssimo, Mas viu, Narciso? isso é geracional. Mas precisa isso é um problema de longo prazo. de longo prazo, de Longo muitas prazo. gerações, muitas gerações. E eu ouso dizer, vocês me perdoem, mas a geração do meu avô era mais nobre que a geração atual. Eu concordo. Entendeu? Concordo. Era muito mais nobre, Mais é responsável. mais decente, Mais responsável. mais responsável, Inclusive, né? E mais trabalhadora. Vamos imaginar aqui o que foram os nossos avós e bisavós para colonizar uma região como essa. Quanta bravura, velho. e eu, Né? eu vou lhe dar um exemplo aqui. Se essa nobreza não tivesse acabado, nós não precisaríamos de cartório para estar identificando a assinatura, não. No tempo do Fio do filho bigode do da bigode. Valeria. É, e da Valeria. Agora, assim, puxando um pouco do que o senhor falou, senhor Zimir, puxando um pouco da sardinha do MBL, como foi dito pelo Augusto, uma das ideias fundamentais do MBL é a conscientização do brasileiro. O Brasil chegou à situação que nós estivemos porque, como foi dito também, o brasileiro diz que política, religião e futebol não se discute. Já está errado. Primeiro que qualifica o futebol como um assunto importantíssimo. Não é bem assim. Segundo que fala que religião também não é importante. Eles escolhem, porque trata-se da espiritualidade, é importante para muitas pessoas, tem relação com o seu modo de viver. Né? E o terceiro, a política, que é diretamente influenciadora em tudo que a gente vive no mundo. Então, como é que a gente não vai discutir esses três assuntos importantíssimos? Fundamental. E é fundamental o debate. Inclusive, são os 3 assuntos que mais movimentam dinheiro no Brasil. E é fundamental esses debates. Por mais que exista o conflito de ideias, deve continuar a se perpetuar frequentemente. E aí, uma das principais bandeiras do MBL é isso. É conscientizar o brasileiro que ele precisa se inteirar nesses assuntos, que ele precisa se inteirar cada dia mais, buscar as informações. E muitos jovens, hoje, dentro do nosso movimento, a gente vê muitas pessoas falando, graças a fulano de tal, que é do Movimento Brasil Livre, ou graças ao Movimento Brasil Livre, eu passei a me interessar pela política. Vocês se reúnem em grupo? Ou é praticamente... Não, pelo menos uma vez no mês a gente faz uma reunião com todo mundo e a gente leva tudo que aconteceu de importante na política, debate e vê se tem algo para fazer. Por exemplo, no Natal de 2017, numa dessas reuniões, um amigo nosso teve um problema no carro porque estourou a roda no buraco lá, próximo da casa do amigo nosso. E aí pegou-se uma ideia, cara, vamos pintar os buracos da rua? Vamos. E foi numa dessas reuniões. Aí a gente saiu de madrugada, com uma lata de tinta na mão, começamos a circular os buracos ali da Antônio da Roça Viana e parte do centro. Não sei se vocês lembram disso. E beleza, fizemos aquilo lá de madrugada. Teve um momento que a viatura de polícia parou a gente, perguntou o que a gente estava fazendo, a gente explicou. Aí ele, rapaz, vai faltar tinta, hein? Não, mas deixa eu dar aqui um exemplo, que essa ideia eu não sei se partiu de alguém do Movimento Brasil Livre. Já vimos na internet isso, fora. Mas Só que mais a agressivo. solução dos buracos... Campo Grande, a capital de Campo Grande, teve um prefeito que abandonou a cidade, que a buraqueira tomou de conta da cidade inteira. Parece aquela tela da Aí rua, o né? pessoal ia na Câmara de Vereadores reclamar, ia na porta da Prefeitura reclamar, e o prefeito não tomava nenhuma atitude. Aí os vereadores resolveram o seguinte, pegaram
15 vereadores. Tinha 15 vereadores na Câmara. Pegaram as 15 ruas mais esburacadas e botavam em cada buraco o nome de um vereador. Vereador fulano tal, cuida desses buracos. E não é que a solução acabou dando certo? Porque eles Adotar um buraco, adota esse buraco. E é aí que eu vou continuar a historinha que eu estava relatando. Pintamos buraco. No outro dia, botamos lá nas redes sociais, na nossa página, Movimento Brasil Livre Acre, se você está acompanhando, que tiver interesse com esse nosso trabalho. No outro dia, choveu de crítica e de parabéns. Mas tinha mais crítica, por incrível que pareça. Era tudo, pessoal bando, não tem o que fazer, estragando tinta, podendo pintar a casa de pessoa pobre, a gente, milhares de mensagens. Agora, Augusto, como é que esse movimento se sustenta, hein? Do nosso bolso mesmo. Muita gente fala, vocês são financiados. Quem dera se tivesse gente para financiar o movimento de juventude, mas não tem. Até hoje estou esperando entrar dinheiro no meu bolso, que até agora só saiu. Só saiu. Outro dia a gente estava conversando sobre isso. E aí, isso, 2 dias depois de pintar o buraco, tava lá os carros da prefeitura recapeando tudo. Vocês não têm vinculação com nenhum partido político, não? Não, mas a gente prega só uma certa liberdade. Por exemplo, eu sou filiado do PSDB. Sim. Sou filiado. Já o Gleider pode ser de outro partido sem problema nenhum. O importante é a gente estar entendendo o que está acontecendo na política. E, inclusive, a gente incentiva os jovens. Vocês falam tão mal de partido, entrem num e façam diferente. A gente incentiva isso no nosso grupo. Galera, se filia no partido, vê o que está acontecendo, vê o que eles estão discutindo. Porque quando fecha as portas de noite que está lá o gabinete, eles decidem pela gente. Então, o jovem tem que estar nesse meio, tem que estar lá dentro procurando saber. E aí, voltando para essa questão do buraco, recapearam tudo. Aí tivemos nosso núcleo em Cruzeiro do Sul, fizeram a mesma coisa, não deu certo. O prefeito nem aí, não vou tampar buraco não. Aí um dos coordenadores lá, que foi o Carl Campo, teve a brilhante ideia. Foi numa empresa privada lá, comprou uma carrada de asfalto e ele mesmo asfaltou o buraco da rua dele. Aquilo ali na cidade causou um alvoroço, e no outro dia o prefeito estava recapeando tudo também. Então o Movimento Brasil Livre, por mais que sejam, vocês só são de Facebook, mas a gente está conscientizando, a gente está fazendo o povo fazer isso. E eu percebo muito isso. Eu não sei se pela cultura de seringal que aqui a gente ainda tem, de que não podia plantar, de que não podia fazer nada, a população acha que ela não é responsável pela cidade dela. É tudo nas costas da prefeita. Pô, será que no portão da minha casa eu não posso varrer ali o meu fio, eu tenho que deixar entulhar tudo, eu tenho que deixar entupir bueira porque é a prefeitura que tem que cuidar. Então é esse tipo de conscientização que a gente tenta trazer para a população e discutir de política. E é muito complicado conversar isso. Por quê? Porque mexe com cultura. E hábito a gente não muda da noite para o dia. Osmi, uma vez, eu, passageiro do metrô de Londres, tinha uma propaganda dentro do ônibus. Passageiro do terminal, eu só. Não sei. Viu? Que aquele estufado, o couro daquele estufado, estava comendo 100 anos e ninguém nunca tinha cortado de gilete, nunca tinha riscado, nem coisa nenhuma, né? Feito no estado, né? Quer dizer que aí vem a questão da cultura. Agora está ali há 100 anos, porque toda semana a prefeitura troca ou porque o povo cuida? Entendeu? Nós vamos fazer mais um rápido intervalo comercial e já voltamos com esse debate aqui com Augusto Hidalgo e também com Gleider Machado, do MBL. A gente volta já.